Podcast Pode Pau com Luiz Felipe Perdigão. Felipe, 200 anos depois a gente está aqui, estamos reunidos. Queria muito te agradecer a tua presença aqui nesse meu podcast que ouve os homens maduros e queria começar te perguntando, né, quem é você na fila do pão e depois seguir com esse teu momento recente de ter perdido seus pais. Como você vê a maturidade a partir do olhar da orfandade? Bom, legal estar aqui, Kika. É um prazer sempre estar aqui com você. A gente se conhece desde pequeno, né? E, bom, eu sou Luiz Felipe Perdigão, tenho 4 filhos, estou com 58 anos. 4 filhos. 58 anos, sou administrador de empresa. E essa questão de perder os pais, né? Assim, a vida me deu uma coisa muito boa, que foi 2 pais, né? Meu pai e meu padrasto, né? Mas, infelizmente, os 2 já foram e minha mãe já foram. Então, assim, perder, né? É muito ruim. E uma coisa que eu senti, e eu me pergunto se todo mundo sente, né? É que agora eu sou, com toda a família muito grande, né? Você conhece? Mas, assim, do meu, vamos dizer assim, do seu núcleo. Do meu núcleo, você né? Você é o pole position. O pole position, né? Então, isso, às vezes, pelo menos traz assim, uma responsabilidade, um senso de responsabilidade muito grande. Mas você não acha que esse senso de responsabilidade do finito, da morte, do vai acabar, é um convite para ser bom? É um convite para viver a vida intensamente? Com certeza, Ana. Eu acho que, sem dúvida, assim... E você honra isso? Tento honrar bem, assim. Eu digo para você que eu podia honrar melhor, mas em função da minha vida, ou seja, conturbada de viagem para cá, viagem para lá, profissionalmente falando, agora eu estou tentando fazer isso com um pouco mais de êxito, vamos botar assim, tá? Eu ouço muito as mulheres maduras e elas falam que os homens 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, estão mudos. E quando não estão mudos, mentem sobre assuntos difíceis, como sexo, grana, a própria morte. Você com seus amigos, eu não sei se você é o cara da patota, se você tem aqueles amigos de sempre, do futebol, de toda semana encontrar, você percebe essa mudez, esse cara não conversa sobre esses assuntos? Não é sobre o Flamengo. Não. É uma pergunta. Eu digo assim, não conversa. Não conversa? Não, as conversas são muito mais... Rasas. Rasas, né? Claro, se é uma questão profissional, né? Sim, vão mais profundas, mas assim, é raro você ver, que nem a gente via na adolescência, aquele cara que hoje é separado, né? Tô pegando aquela, tô saindo, né? É muito mais, assim, eu diria, mais low profile. Mas não de pegar, mas, por exemplo... indo diretamente para a cama, já que o podcast se chama Pode Pau. Essa história da ereção, da necessidade do carro na casinha, de um modus operandi na cama, do cara ter que fazer tudo sempre igual, como era antes. Então, ele não fala do pau mole. Ou ele fala? Não. Assim, os meus grupos, olha que eu tenho um grupo assim... grande, né? Grande, assim, diferentes faixas etárias também, a minha, mas que se misturam, né? Diferentes faixas econômicas também, né? E fala-se muito pouco sobre isso. E quando se fala é porque ele tem um problema imenso e aí ele se abre, ou ele também nem se abre com um problema imenso? Exemplo, um downgrade de grana, um pai muito doente, um problema na próstata. Não, isso sim, isso se fala. Na hora que a coisa está SOS vermelha gritando, ele vai lá e fala, mas não quando está no começo. Não, aí eu diria que é mais assim, amigos, assim, os amigos, meus amigos mais próximos, né? A gente até talvez fale um pouco mais, mas assim, a patota é difícil. E uma outra coisa, você acha que esse homem maduro, ele não fala porque ele foi acostumado a prover, a lutar, a ser o herói? Culturalmente, ele é o forte da parada e acabou que isso se virou contra ele? Ou ele não fala porque não está nem aí e a vida é apenas nascer, existir e morrer? Eu acho que assim, é uma mistura, né? Eu vou botar meu ponto de vista, né? Eu acho que tem muito a ver hoje em dia com as redes sociais, né? Assim, de inventar um personagem? Não digo de inventar, mas assim, hoje em dia a rede social deu voz para todo mundo, né? Sim. Para gente, né, que acha que sabe, que não sabe nada, para gente que sabe, né, e agrega muita coisa, né? Para as pessoas questionarem, picharem, né? Haters, não sei mais o quê. Então, assim, eu acho que em função disso que a gente ouve toda hora, pelo menos os homens,
acabam não se falando muito, entendeu? Tipo, para não ser julgado, né? Tipo, para que eu vou dividir com amigos de futebol, né? De praia, não sei o quê, que de repente, tudo bem, meu pai está mal, beleza, né? Mas se tiver um médico para de repente dar uma opinião, né? Pô, não, a grana está curta. Para que expor? Entendeu? A vida já está, ou seja, a rede social já está expondo tanta gente, né? Tem muitos homens aí que tem desde Face, Instagram, tudo, né? Tem outros que têm menos. Então, assim, eu acho que passa um pouco por aí, mas assim, isso é uma opinião particular, tá? Eu, desde que te conheci, a gente se relacionou muito lá atrás, um pouco menos, depois quando sua mãe morreu um pouco mais. Mas eu sempre saquei que você é um cara da responsabilidade. A vida chamou cedo. Sim. Então, casou cedo, uma penca de filhos, sempre no corre da grana, muito família, seja com os pais, com os tios, né, com aquele mundaréu. Você sente falta de ter desbundado? Pô, boa pergunta. Não, eu acho que não. Assim, eu vou te explicar por quê, né? Eu quando jovem, né, eu acabei morando fora do país, né? E na época que a gente só tinha carta, né? Você escrever. Então, saudade da família, avô, né? Às vezes o próprio pai, que foi com meu padrasto, tal, tio, tias e tal. Aí depois, ou seja, então assim, eu sempre fui muito de estar mudando, né? Ou seja, com 9 anos, sai para os Estados Unidos com ameaça de sequestro. Volta, não sei o quê. Lembro bem né? disso. Naquela época do Carlinhos, que o pessoal hoje em dia só procurando na internet, né? Mas, enfim, que era braba, né? Aí depois volto, né? Aí saio para o Egito. Do Egito vou para o Iraque. Do Iraque a gente ia para o Ocidente, volta para o Brasil, né? Porque meu pai era um cara muito íntegro e tal, não quis fazer algumas coisinhas na época que o pessoal queria. Voltamos para o Brasil. Do Brasil fica no Rio um pouco, depois vai para São Paulo. Moro quase 9 anos em São Paulo, né? Então, assim... Uma vida nômade. Nômade. E quando mais novo, ou seja, eu falava assim, eu tinha que fazer a via sacra no Natal, porque pais separados. Então, eu saía, às vezes, da minha casa, ia na casa da minha avó para ver com meu pai, às vezes ia na casa da minha tia, depois voltava para casa da minha mãe no Natal. Então, sempre foi assim, muito corrido. Gincana. Né? Gincana, né? Então, assim, mas nunca me fez mal, né? Assim, claro, você fala assim, pô, mas nunca me fez mal, entendeu? Então, eu voltando ao teu ponto, eu acho assim, eu acho que essa maturidade veio muito em função disso, de estar longe da família, né? Porque se imagina, pô, na década de 80, você está no Egito, né? Que talvez valha um outro podcast. Depois do Egito vai para o Iraque, porque o Egito não tinha dinheiro para fazer negócio com o Brasil, né? E depois do Iraque a gente ia, de repente, para a França ou para a Inglaterra, não sei o quê, volta para o Brasil. Então, assim, amigos, vai, perde, entendeu? Então, assim, eu acho que isso acaba fazendo você ficar um pouco muito fechado, entendeu? Sim. Por mais que eu seja carinhoso, amigo, ou seja, procure os amigos, goste de estar com os amigos, família, mas faz com que você fique um pouco, né, na sua, assim, tipo, entendeu? Assim, claro, reservado. Reservado, eu acho que a palavra é essa, né? Um casamento longevo. Tudo bem que você é separado da primeira esposa, mas é casado há muitos anos. Fazia 25 anos. Muito novo ainda. Você não tem 60 anos, já tem quase 30 anos de estrada entre uma e outra, sim, né? Juntando as duas mulheres. Sim. Hoje, a gente está na era todes, né? Então, trisal, poliamor, mulher com mulher, homem com homem, sei lá o quê com sei lá o quê. Essa configuração, papai com mamãe, essa vida um pouco mais, vamos dizer, careta, sem nenhum juízo de valor. Você acha que isso te ajuda na sua saúde mental? Ou você acha que você, enquanto homem maduro e a sua mulher madura, tem uma vontade de experimentar coisas novas? Não, Aninha, assim, não. Ou seja, a gente se dá muito bem, né, em todos os sentidos, cama, enfim, tudo. E assim, tanto ela quanto eu, a gente nunca nem conversou sobre isso, porque para a gente é tão fora do nosso dia a dia, da nossa realidade de criação, não condeno nada, né? Quando você fala do todes, acho que essa forçação de barra, isso para mim acho uma forçação de barra. Agora, se a pessoa quer relacionar com duas mulheres ou com dois caras, não sei o quê, eu não estou nem aí. Ou seja, eu respeito muito, né? Agora, não querer forçar como isso é o certo e o errado, não tem certo, cada um faz o que quer, entendeu? Sim. Então, assim, mas essa questão que hoje eu acho assim, tem muita gente que quer forçar uma situação, entendeu? Então, assim, eu com a Marta, a gente vai fazer 25 anos de casado, né? E, assim, a gente sempre fez tudo que quis fazer, né? Em todos os sentidos, né?
essa conversa que você diz, eu não preciso conversar porque a gente já se entende muito bem, você não acha que esse momento muito aberto do mundo, onde todo mundo fala de tudo, talvez fruto da rede social, né? Onde o que era oculto é exposto, você tem um conteúdo adulto, ou até mesmo de guerras, de mortes, de deep web, de OnlyFans, tudo junto. Sim. É putaria, morte, loucura, porrada Sim. e bomba ali, na tua mão agora. Sim. Você acha que nunca houve um bichinho do ran-ran? Não, eu acho que não. Assim, a gente, como eu falo, né? Assim, eu acho que um relacionamento, para dar certo, tem que ter muita sinceridade, né? Muita entrega e muita troca, né? E a gente faz muito isso. Então, assim, pô, quer experimentar uma coisa nova na cama, sei o quê. Mas, por exemplo, o brinquedinho na cama, que eu ouço as mulheres maduras, casadas há muito tempo, dizendo que quando ela ou ele, normalmente ela, leva para a cama um vibrador, o homem tem um ataque. Não, assim, a gente nunca... Mas está aberto a isso, talvez. Há uma conversa, Não, vê, bora lá, que bora, tal? claro, se você é uma coisa que você gostaria de experimentar e tal, assim, eu não tenho esse problema, assim. Você não tem problema em enfrentar o novo, desde Zero. que seja de comum acordo. Exatamente. É isso. Exatamente. E eu acho que nessa parte, assim, sexual, né, assim, eu diria para você que na nossa época de adolescente, a gente não tinha internet. Mas, assim... Fizemos de tudo, né? Tudo, mas eu digo, assim, meu pai, à época, me deu uma coleção de livros, né, chamada O ABC do Sexo e do Amor. Eram 5 volumes que eu devorei, né? Passei com, acho que um mais velho, depois para o outro. E ali, com fotos, falava tudo, né? Da importância do homem estar mais preocupado com o prazer da mulher do que com o seu, né? Orgasmo múltiplo ou não, e uma série de coisas. Então, assim, Bacana. é uma coisa que eu sempre gostei muito. Quantos filhos homens você tem além do 3. Vitinho? Do Vitor, Guilherme e Vinícius. E 3. a Gabriela, que é a menina. Falando do Vitor, que é o que eu mais conheço, mas não dele especificamente, da categoria filho-homem adulto. Ele morou com você muito tempo. Morou. Você acha que essa conversa de pai sobre esse mundo novo, esse todes, que eu vou colocar tudo no mesmo guarda-chuva, houve ou ele aprendeu na rua? Não, assim, eu acho que ele aprendeu muita coisa na rua, mas eu digo que a gente sempre teve uma conversa muito franca, né? Assim, olha só, tá aqui essa coleção, né? Que eu acho que você pode usar para ler, que fala sobre tudo mesmo, né? Seja com fotos e tal, que hoje em dia você pode pegar na internet. Acho que vale a pena você dar uma lida. Eu acho que ele leu algumas coisas, né? E sempre falando sobre questão de prevenção, né? Então, assim, desde muito pequeno, né? Sim. De pegar a banana e mostrar como é que colocava uma Sim, camisinha. sim, né? fundamental. Então, todas essas coisas. Então, assim, que ele aprendeu na rua alguma coisa, com certeza, mas, assim, o que eu pude fazer com eles, né? Para falar um pouco do que eles deveriam, onde eles deveriam procurar e que tipo de coisa, eu tentei. Agora, né? Eu não sei te dizer assim... A menina, há essa conversa ou só da mãe com ela? Na verdade, a menina, para mim, assim, é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Marta, né? Porque eu gostaria de ter essa conversa com ela, né? Mas é algo que a Marta acha que ela não vai se abrir muito. Então, a Marta tem conversado mais com ela do que eu, mas eu gostaria de conversar também, né? Eu acho fundamental, mesmo que ela seja arredia, eu acho que você podia ter um papo leve. Não, leve a gente tem, leve. Até porque você imagina uma mesa de almoço, falando com homens também, então volta e meia vem uma coisa, né? Vem uma brincadeira de ciúmes, não sei o quê, dela. Os outros meninos têm que idade? 29, 23, 21 e ela está com 17. E 23 e 21 leva a menina para casa? Na verdade, quando precisa, sim, ajuda a estudar, né? Ou seja, eles acabaram, estão aí já no segundo... Não é isso, não. Leva a menina para transar para casa. Tá, desculpa, perdão. Não é isso. Não, tá. Então, vamos lá. Leva. Na verdade... Você acha até melhor, sem casa. Eu prefiro, na verdade, a gente durante um tempo, né? Quando a Gabriela era menor, né? Era mais fácil. Mais fácil, mas assim, tinha uma regra lá em casa, né? Porque a gente morava em casa. Sim. E era o seguinte, de manhã, acordou, perguntar se você dormiu na quarto do seu irmão, se eu não dormiu com a namorada, né? Enfim, então sempre respeitaram muito isso. Agora, depois de um pouco mais velho, né? Assim, dorme. Namoram? Namoram. Tá, então já é da família. Entendi. A namorada da vez, mas é a oficial. Não é a putaria. Não, assim, tá ficando, não dorme nem em casa. Entendi. Tá namorando, pode dormir, entendeu? Bacana. Não tem muito esse negócio. Agora, se me perguntar assim, como vai ser isso com a Gabriela,
né? Eu tenho que estar preparado. Eu ainda não estou. É bom pensar e logo. Não, rápido. E logo. Rápido. Queria falar também deles, já que você também é um homem casado há muitos anos, e eu acho que essa pergunta não cabe, mas se você conversa com eles, ou se ouve do amigo, da patota e tal, que é a diferença entre assédio e flerte. Então, antes, hoje, nesse mundo, com 60 anos, eu olho para trás e tenho certeza que fui estuprada várias vezes, tenho certeza que fui violentada várias vezes e não entendia muito bem, fazia parte do pacote. Hoje não faz. Então, a minha pergunta é, essa abordagem deles com as meninas e as mulheres, há uma conversa sobre esse limite? Porque tocou no braço, Sim, não pode. sim. Chamou de gostosa, vai para a polícia. Sim. Como é que é isso? Você fala... Não vou dizer você. Não, da minha pessoa com eles? Isso, dessa conversa. Você pode até falar comigo, que eu digo assim, sabe, Ana? Eu venho, assim, meu modo de pensar é que assim, o belo é para ser admirado. Né? Sim. E as mulheres têm que ser admiradas, né? Então, assim, eu nunca me refutei, né? É claro, de olhar, né? Sim. Ou quando não era casado, de fazer um elogio, né? E o elogio que hoje, pô, você tá bonita, você tá isso, tá arriscado, você tomar um assédio moral, né? Enfim, os meus filhos, eles sempre conversam, mas assim, em função dessa questão que você falou do tudo agora parece que está meio assim, eles mesmos ficam com um pouco de receio, né? Então, assim, a gente conversa um pouco, né? Mas, assim, eles mesmos não têm esse hábito, mas são carinhosos, né? Com certeza, né? Porque a gente vem de uma família muito carinhosa, mas, assim, eles ficam preocupados, né? Porque aquele negócio, poxa, a gente tem ou seja, uma parte da família que mora nos Estados Unidos, né? Então, meu cunhado, há muitos anos, meu cunhado, quando veio, fala assim, pô, isso já há mais de 15 anos, se eu tiver no elevador, entrar uma mulher sozinha nos Estados Unidos, eu saio. Eu falei, pô, você ficou de maluco. Né? Mas porque lá os assédios e os valores são muito altos. Né? Será que a gente vai chegar um dia aqui? Não, hoje tem câmera. Então, assim, a gente conversa muito, mas eu digo para você assim, algo que incomoda um pouco eles também. Né? Eles não são daqueles de chegar na balada, ficar agarrando, segurando nada, tendo seu respeito. Mas não, e talvez um convidado aqui falou uma coisa interessante. A mulher disse não, é não. Claro. Lá atrás era cu doce. Porra! Né? Agora é não. Claro. Não, então é isso. Queria falar assim mais de uma forma engraçada, bem-humorada, talvez um pouco chula, mas que é um assunto que me interessa, que é a história do pau mole. Tá. Que elas falam muito comigo. Tá. Que esse homem tem uma preocupação em sair com Viagra. Então, esse cara sai para caçar, não é o caso, não, claro. Mas se você ouve dos caras que o Viagra é aspirina, o cara já sai no equipamento. Você tem 58 anos. Você deve ter amigo de 65 e de 45. Sim. Aquele range ali. Sim. Você percebe essa neurose do pau duro? Tenho que funcionar no date? Eu diria assim, algumas pessoas sim, né? Isso até antes dos 40, né? Até antes dos 40. Tanto é que tem garotada aí morrendo, né? Até antes dos 40? Mas seja, porque o pau não sobe? Não. Ou seja, é medo que não suba, e aí põe para dentro com Red Bull e o caramba 4, e o cara tem um problema no coração e vai embora. Né? Então, assim, agora, dessa faixa que você falou, eu tenho amigos que te falam, não que saiam na carteira, né? Tudo bem, talvez aqueles que estejam hoje solteiros, até leve, mas não é algo que fale muito. Sim. Ah, tu já experimentou? Gostou? Ah, não. Pô, eu gostei, o outro não gostou. Então, assim, tem essas conversas, mas não é algo que... Não sei se as mulheres acham que a gente conversa muito sobre isso, pelo menos assim, nos meus grupos, a gente não fala muito. Agora, tem essa pressão. O que elas falam lembrando que o meu público é muito 60 a mais. Claro. Que elas não estão interessadas no pau duro. Elas estão interessadas num repertório diferente. Claro. Dedos e línguas, um cara bem-humorado, uma intimidade, que pode ser que não role nada, mas uma gargalhada, uma boa conversa. Com certeza. Por quê? Já tiveram milhões de paus, milhões de homens, já viveram tudo, não querem, e muitas não querem nem o pau, querem outra mulher. E não para putaria, mas outra mulher para ter uma sororidade, uma amizade, um companheirismo. E, ocasionalmente, rola ali uma dedada, sei lá o quê, uma chupada, mas não é para isso. É simplesmente para sair do modo da escravidão sexual. Então, essa mulher madura, ela se despede da cena erótica feliz. Claro que tem a Barbie eterna, que é aquela que quer parecer que tem 20 anos e quer dizer que deu, comeu, fez, aconteceu. Exatamente. Mas você percebe, aos poucos, esse homem se despedindo tranquilamente
do pau duro ou não? Ele segue a vida inteira nessa máxima? Assim, uma opinião minha, eu acho que depende muito da pessoa. Se esse homem jovem, né, tinha essa preocupação muito grande, Vai seguir até o fim. se ele de repente se relacionou, casou com alguém que não mudou um pouco essa forma de pensar, vai seguir, né? Se for um cara mais, ou seja, tranquilo, eu acho que isso vai passar da mesma forma que eu digo assim, eu me lembro, jovem, né, adolescente, né, poxa, amigos falavam assim, cara, não vou sair com aquela mulher que está menstruada. Eu falei, cara, faz a pintura de guerra e vai fundo. Mas entendeu? Pô, mas é isso. Adoro! Entendeu? Faz a pintura de guerra e vai Claro! fundo. Ou seja, Não, e teve um amigo aqui que falou assim, ai, graças a Deus passou aquele terror de ter que comer todo mundo, porque ele falou, eu queria comer todo mundo, porque o hormônio era tão pleno, a vontade era tão louca, porque a gente era coelho, Não, queria acasalar. é isso. Agora, há uma tranquilidade até para falar, não vou ali não. É isso, exatamente. Então, assim, eu acho que depende muito do histórico. Eu não sei se com as mulheres acontece isso, mas com os homens eu vejo assim. Eu acho que depende muito do histórico, porque se a pessoa é aquela que sempre quis falar, ou falou, ou mente, ele vai continuar sendo A garganta. mulher tem uma coisa que vocês não têm, ou se tem, o impacto é menor, a menopausa. Acredito. Então, na hora Acredito. que essa libido cai, Acredito. ou ela, se puder, corre para fazer reposição hormonal, Sim. ou se ela não puder, por causa de um problema, sobretudo Claro. de câncer, Claro. aí é uma jornada, que é a minha jornada. Não, acredito. 13 anos no Vale da Morte, Não, né? acredito. Que é A essa minha- coisa... a minha esposa teve câncer de mama, né? Então a gente vive um pouco isso, né? Haja criatividade, É. haja um bom companheiro, porque eu digo o seguinte, depois que eu entrei na menopausa, eu demoro horas para gozar. Se eu não tiver um homem legal do Claro, meu lado, claro. sobretudo uma pessoa que entenda, Claro. vai dizer, puta que pariu, o que essa mulher estragada tá aqui? Claro, porque tem toda aquela questão do ressecamento, uma série de coisas, né? Nossa! Então, assim, eu acho por isso que eu falo, assim, eu acho que eu entendo o que você está dizendo das mulheres, né? Mas, assim, voltando para o teu ponto, só para não desviar, eu acho que depende muito do homem. Tem muito homem que é garganta até hoje. Tem um amigo meu que é garganta até hoje, a gente brinca. Pô, você até conversinha do caramba, Sim, entendeu? que saco. Entendeu? Mas, e aí começa exatamente, que saco, e aí começa a não falar mais, porque ninguém precisa mais disso, né? Claro, Nas tuas é festas, ridículo. nas tuas festas, nessas festas que a gente vai também, né? Você vê todo mundo dançando e ninguém tá mais do jeito que dança, do jeito que tá vestido. aí, O cara, a dança mulher- até sozinho. Exatamente, as mulheres estão a fim de curtir, porque, pô, foi outro momento. Então, acho assim, se essa pessoa se entendeu como um homem nesse caminho até agora, não tem problema nenhum. Se ele não se entendeu, ele vai continuar. Acho, minha opinião, tá, Ana, mas eu acho que é isso. Uma outra queixa feminina da mulher madura é que o homem maduro enviuvou, foi largado pela mulher, largou a mulher, está sozinho, ele demora entre 3 a 6 meses para arrumar outra. Não, menos de um ano ele já tem outra. Uma necessidade do homem maduro ter uma companheira para ser ouvinte, boquete ou enfermeira. Elas falam isso. É sempre uma coisa que, claro, tem o afeto, tem, Claro. mas assim, tem que ter alguém ali. Você acha que isso vem de um protagonismo masculino, que o homem sempre foi o herói, sempre mandou, e aí tem o harém, a mãe, a irmã, a tia, aquela coisa, né? Pega um copo d'água para mim. A geladeira tá ali. Pega um copo d'água para mim. Ah, lavar a louça. Não. Então, assim, coisas que, meio de Marte, você acha que esse homem maduro, 60, tá chegando lá, Sim. 60 a mais, ele arruma uma companheira porque é insuportável a solidão? Ana, é uma boa pergunta, assim. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tenho amigos, né, nessa Sozinhos? idade, sozinhos. Mas sozinhos porque não conseguiram ninguém ou não querem? Não, sozinhos porque não querem, né? Sozinhos porque né? A gente fala muito hoje em dia os sites de aplicativo, né? Mas onde- eles tentam? Alguns sim, ou seja, Sim. eu tenho amigos que solteiros Tinder. estão no site de aplicativo, Tindeiro. não, no Tinder e mais, eu acho que uns 3, 30, né? E aí e eles falam uma coisa assim, o complicado é que como ele quer uma tranquilidade, ele não quer ninguém para controlar a vida dele, mas aqueles que separaram porque quiseram, né? E aí quando eles vão no site de aplicativo, assim, é o que se fala, né? As mulheres, em algum ponto, estão tão carentes Que querem um compromisso. ela quer um compromisso e elas querem assim, um cinema, querem não sei o quê, nada contra, né? Mas assim, muita gente está indo no site de aplicativo de homem, né? Não é para isso.
Entendeu? Pra transar. É para transar. Então, isso. assim, então, Não, o que eu acho uma loucura é, se você quer florzinha, não é ali, né? mas é que tá. A florzinha pode até vir. Mas hoje, se você olhar, tem muita mulher que quer um relacionamento sério que está no aplicativo. Né? E nada Tá no contra. lugar errado, você acha? Não digo no lugar errado, mas assim, a probabilidade de encontrar o homem errado ali é muito grande. Entendeu? Eu acho assim, é muito mais fácil uma pessoa que te conhece, que você conhece... Indicação. Indicação, porque, entendeu? Porque Sim. você sabe que uma pessoa pensa, que tipo... Não que o aplicativo não vale, eu acho que vale estar aí bombando, mas eu digo assim, eu acho que é muito mais por uma questão disso. Você tem de tudo ali, né? Ah, você vai encontrar, aí você vê nos jornais, por mais novo, mais velho, encontrou, deu golpe, deu boa noite, Cinderela, deu isso. Acho que é mais por aí, assim, esse é meu ponto, né? Não sei se você vai concordar, mas eu acho que é mais Sim. por aí, entendeu? Eles falam de contratos de namoro, arrumou a mulher e aí vamos logo fazer um contrato no cartório porque o que é meu, o que é seu. Se a pessoa tem assim, muitos bens, eu já ouvi nisso, né? Mas eu diria que não é uma coisa de Marte. Não é comum, Não é comum, mas também não é de Marte. Você já ouviu falar uma coisa ou outra? Já ouvi falar e eu acho também que isso é por causa dos golpes que estão tendo aí, né? Sim. Ou seja, e não é de hoje, né? Quando minha avó morreu, meu avô ficou namorando com uma senhora que ela tinha enterrado 3 almirantes. Gente, especialista, né? Especialista. O Nossa, clube ficou para ela, não ficou para nenhuma das loucura. filhas. Né? Adorei. Queria falar um pouco sobre as drogas oficiais. Tá. Bebida e remédio. Para acordar, para dormir, para trabalhar. Esse homem, esse seu amigo, essa sua patota, a pessoa que você vê, alguém que você sabe do grupo, entorna mais, bebe mais. Mas também, assim, historicamente sempre bebeu. Alguns passaram a beber mais, mas os que bebem muito sempre beberam. É uma continuação. É uma continuação. Né? E o remédio? Esse remédio, a dependência do... Eu acho que cresceu. O remédio para pós-pandemia ou já iria crescer? Puxa, Ana, isso é uma boa pergunta. Eu acho que antes da pandemia, mas depois da pandemia, com certeza. Explodiu. Eu acho. E você acha que há um desmame, uma preocupação em deixar essa bengala, mesmo que haja dificuldade? Você vê esse cara se cuidando? Então, por exemplo, estou vendo, está super bem, bonitão, magro, se cuida. Obrigado. Você já era desse mundo. Sempre foi. Mas você vê os seus amigos embarangados? É uma boa pergunta. Não, assim, tem muita gente se cuidando, né? Muita gente se cuidando, né? Claro, né? Você vai ficando mais velho, você precisa ter mais ânimo ainda para se cuidar, porque, né? Com certeza. É mais difícil e tal, mas sim, mas eu acho que hoje, com as técnicas que tem, né? As pessoas ficam tentando muita coisa, né? Eu particularmente detesto remédio, né? Então, assim, de qualquer tipo. Mas eu vejo hoje alguns amigos, né, que falam assim, pô, testa esse troço para dormir, cara, pô, é meio comprimido, não sei o quê, ou então isso para isso, aquilo para isso. A própria febre do Ozempic, que agora virou, todo mundo é do Ozempic. É isso, entendeu? Então, assim, Ozempic, papapá, então, assim, eu acho que está uma loucura muito grande, de novo, né, porque muita gente agora ouve a opinião na internet, né, Ana? Tem muita gente séria na internet, mas tem muita gente fraca, né? Então, claro, assim... não, truqueira. O Brasil, você sabe que o Brasil é um dos maiores consumidores aí de tudo, sem receita, sem nada. Então, tem gente, sim, eu acho que faz mal. Afeta, assim, eu vejo assim, mesmo a maioria de amigos mesmos que estão em forma, né? Se eles tomarem esse remédio, no dia seguinte, né? Tem um efeito colateral. Tem. Você vê que o cara, ou se beber muito, né? Porque a gente não recupera tão rápido. Você vê que está jogando uma bola, está jogando um tênis, um beach tênis, o cara... Começa a suar demais. Começa a suar, começa a sair o cheiro da bebida, ou então, pô, água para antes. Pô, mas vem cá, você está em fome? Não, é que ontem eu exagerei em alguma coisa. Então, eu acho que você vê esse procedimento estético, que é muito comum nas mulheres, já chegar aos homens, e aí eu falo em depilação e botox, que são as coisas, talvez, um pouquinho mais, um andar acima do que simplesmente... Enfim, ir Sim. ao dermatologista. Você vê esse cara colocando botox e se depilando, 60 a mais, não é o garoto, o teu filho. Assim, depilando eu não sei te dizer, tá? Não, mesmo que seja externo. Assim, mas aí eu acho que não é de agora, não é da idade. Quem se depila... Já se depila. Já vinha se depilando, né? Sim. Eu acho que sim. Agora, essa questão estética, eu acho que sim. Não tanto... Cresceu, não tanto quanto as mulheres, né? Mas você já vê, por exemplo, eu tenho amigos que são
que eram calvos, que estão botando cabelo. Ah, essa história do cabelo e do dente. O cabelo dente. e o dente. Isso. Eu sinto que isso. são esses dois pontos masculinos. Eu, assim, o dente eu acho até legal, muito legal, Sim. porque, poxa, é o sorriso, Mas né? cabelo que você sempre teve, né? Então, se você não tivesse, sim, mas eu digo, repente... mas tem muita gente que fica bem sem cabelo. Eu não fico, eu tenho essa cabeção enorme, né? Minha filha fala, pai, se você ficar careca, vai ficar ruim. Eu falei, filha, mas sei lá. Enfim, então, assim, eu acho que tem um crescimento. Não dá para comparar com as mulheres, né? Mas Sim. tem crescido muito. Análise e perdão. Você é adepto disso? Faz e se perdoa? Sim, análise eu já fiz. Assim, há algum tempo eu não faço, né? Assim, mas perdoar, sim, eu acho que é um exercício, né? Eu acho que a gente, assim, no meu caso, eu consigo isso através da religião, né? É católico da leitura. ou não? Sou católico. Praticante? Praticante. Ou seja, agora, assim, eu acho que sempre fui, não muito, assim, né? Mas agora, depois um pouquinho antes da pandemia, né? No câncer, quando minha esposa teve, né? Mais do que nunca, né? Não, a esposa teve câncer, a mãe morreu de câncer e Covid, o pai morreu de câncer, o outro pai... Morreu também de uma complicação, né? Braba. Então, assim, é tudo muito perto, sim, né? mas assim, eu acho que é muito válido. Eu acho assim, eu hoje não faço uma análise, vou dizer até por falta de tempo e também por uma questão de não transferir uma grana para isso nesse momento, que eu ainda tenho algumas despesas que eu entendo seja mais, mas eu acho hiper válida, né? Assim, e eu acho que na meditação, né, na oração, você com você, né? Com certeza. Eu acho isso muito, muito, muito bacana, né? E também é um caminho natural para uma reflexão do perdão. Com certeza. Né? Não, assim, eu acho que a gente conversa muito isso em casa, né, com os meninos. E fica mais leve, né? Muito mais leve, muito mais leve. Por mais que seja difícil, fica mais leve. Porque a gente tem que perdoar, todo mundo erra, né? Então assim, eu trabalho muito isso, assim, gostaria fiz muitos anos de análise, muitos anos, com a pessoa que me ajudou muito, o Pedro Campelo, que era um cara fera lá atrás, né? Por causa de problemas de relacionamento, de pais separados, não sei o quê, e me ajudou muito. E assim, eu indico, meus filhos já fizeram, alguns já fizeram, né? Se quiserem fazer, a hora que eles quiserem, eu pago, a gente paga, eu e Marta, entendeu? É uma faxina mental. Isso. Né? A Marta, além de ser fisioterapeuta, ela é psicóloga também, com mestrado, ajuda a entender. Sim. Então, assim, acho importante. Eu acho que se a gente perdoasse mais, o mundo não estava essa loucura que está. Grana e maduros. Tá. Queria falar da pouca experiência de educação financeira que homens e mulheres maduros têm. Você vê esses homens envelhecendo pobres? Alguns. E o que faltou? Essa compreensão ou uma imaturidade do Deus proverá, vai dar um jeito, vou ganhar na loteria, esses delírios? Ana, eu acho que muito mais da educação. O que eu digo assim? A nossa época, né? Isso não estava, educação, né, financeira não era muito voga, isso, né? Nada em voga. E muitos pais não falavam sobre isso, né? Tipo, o cara tinha um poder aquisitivo melhor, toma uma mesadinha. Não tem, vai trabalhar para se ajudar, né? E aí eu acho que isso acaba, como eu falei, você acaba mantendo o mesmo ritmo. Então, hoje eu acho que é bem mais fácil, né? Hoje eu vejo, assim, muitos pais, ou seja, nós, 50 a mais, ou até menos, quem já tem filho, tentando falar com os filhos a respeito disso, né? Ou através da leitura, ou colocando em colégios que falem sobre essa questão. Mas, por exemplo, com 4 filhos, que é uma empresa, né? Vamos combinar. Essa história de o iTouch, iPad, Alexa, sei lá, com essa tecnologia, na tua casa limita? Eu digo assim, sempre foi limitado. Eu digo para você assim, eles mais novos, na época que começou o celular, né? Alguns amigos tinham, eles não tinham, né? Não tem, porque eu falei, cara, vamos esperar para ver. Depois foram tendo, né? Sempre juntaram o seu dinheiro, então se quer trocar, eu não pago, quem troca são eles, né? Com o dinheiro que eles recebem, seja de uma aula particular, seja um aniversário, um Natal. Essa questão também de quero tudo, isso lá em casa a gente conseguiu incutir neles uma coisa muito legal, vocês desde pequenininho, então assim, desde que eles tinham 5, 6 anos, receber um presente de aniversário tem que separar um presente, alguma coisa para a criança pobre. Então, se recebeu 3 blusas, tira 3 blusas do armário e a gente vai doar para a criança pobre, né? Brinquedo é a mesma coisa. Então, sempre teve um equilíbrio muito legal com isso, mas eu vejo que é uma loucura, né? Assim, por que no meu modo de pensar, né?
assim, porque é uma forma também dos pais tirarem a atenção do filho. Né? Eu digo assim, hoje, quem tem um poder aquisitivo grande... Né? Terceirizar através da grana, como quem diz. O meu afeto é esse iPad 18, 25. Ou então fica aí, né, que nem você deve ver, a gente vê todo dia aí nos restaurantes, né? Cada um no seu celular, almoçando fora. Para que isso? Né? Isso já vem há um tempão. Né? Então, assim, ou então, a empregada, daquela que tem condições de empregada, está lá. Quando tem a empregada. Né? Está lá, e o garoto está com iPod, com iPad, enfim. E aí, não, a rede social, mas o meu amigo já está com iPhone e tal, não sei o quê. E essa questão dependendo da classe social, eu acho que tem essa questão como é que não é um ranking, não, é uma comparação. Uma competição, comparação. Né? Uma comparação, competição. E, enfim, então assim, mas eu acho que a gente conseguiu, através de muita conversa, vamos dizer assim, deixá-los num nível que a gente entende que não tem essa, entendeu? Não tem essa loucura. A gente agora teve viajando, o casamento do meu sobrinho fora, né? E assim, um deles queria trocar, levou o dinheiro, trocou, perguntou se eu gostei, se eu não gostei, nem aí, é eles e pronto. Muito bom. Falando também um pouco sobre esse arranjo, né, familiar de um homem casado há tantos anos, com 4 filhos, né, e desejo, nada a ver com sexo. Tá. Esse futuro, sobretudo vindo de uma pandemia e antes da pandemia, com tantas mortes nas costas. Esse assunto da morte na sala de jantar, testamento vital, seguro funeral, olha aqui a pasta verde com todas as senhas do banco. Você tem com seu filho mais velho, você conversa sobre sucessão, você fala sobre isso, porque você vem de um lugar desse susto da morte? A gente conversa, não digo com o filho mais velho, a gente conversa todo mundo, né? Todo mundo. Todo mundo, né? A menina, inclusive junto. Todo mundo junto, né? Então, a gente assim, mostra que uma herança, seja ela qual for, não pode criar desavença entre família, né? Então, o que é o mais importante que a gente vê aí, né? Famílias brigando por muito, às vezes brigando por nada, né? Enfim, então a gente conversa muito sobre isso, sobre essa questão da pasta, né? É uma coisa que lá em casa a gente sempre teve, com morar em casa, uma pasta onde tinha a documentação principal. Pegou fogo, pega aquela pasta e leva, né? Então a gente tenta passar isso para eles, né? Tipo, aguarda, numa emergência se precisar tirar. Agora, em relação à morte que vai vir, assim, hoje você tem facilidades, né? Para você, vamos dizer assim, bloquear riscos financeiros, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje, dependendo... Faz uma doação em vida. Uma doação em vida, faz um condomínio, faz alguma coisa, porque assim... O tal do family office. Ou isso, porque senão você tem muitas famílias aí que quebram antes de ganhar a herança, né? Ou seja, o pai e a mãe, ou sei lá, o pai ou a mãe ainda era viva, tinha 2 apartamentos, né? Mas para passar para o nome, você tem que botar um dinheiro naquele momento que você não tem. Uma loucura, o tal do imposto de transmissão. Isso. Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, claro, né? Bem superficial, mas assim, mas tentando deixar uma coisa suave, né? Mas para quê? Para que eles entendam que a morte faz parte, né? E que, né, se puder fazer uma previdência, que a gente sempre fez para eles, né? Pensar lá na frente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais hoje em dia aí com inteligência artificial, tudo que vai vir por aí. Então, a gente conversa de uma forma bem suave. Tudo que vai vir por aí. Quando eu penso que eu sou da época do Telex, que eu trabalhava com fita furada, e que hoje eu estou na inteligência artificial do ChatGPT, com essas aspirações... Podem botar sua voz em alguma coisa? Você pelada com a sua cara, sobretudo a sua filha no colégio. Né? Essas coisas, você vê esses crimes cibernéticos, o golpe no velhinho, né? O telefonema. A gente conversa muito sobre isso. A gerente truqueira que quer te enfiar um produto financeiro. Não, ou seja, tem de tudo, né, Ana? Teve agora há pouco, um cara criou, você deve ter visto, ele criou vários personagens da empresa e um só era real. E deu um golpe milionário no mercado, né, fora do Brasil. Então, assim, tem de tudo. Então, assim, eu acho que a internet, a gente fala muito, você falou essa questão da internet, né? Eu acho assim, o que põe na internet não sai nunca mais. Então, esse negócio de ficar mandando nude, né? Isso era uma coisa que essas mulheres que eu converso, elas falam, gente, um pau duro 11 da manhã, muito obrigada, não faz parte da nossa cultura. Sim. Claro, você está num relacionamento incrível, né? Com sexo delicioso, aí o cara, de repente, faz uma foto, tem que ter muito cuidado. Eu acho. Sobretudo as meninas. Eu acho só menina, eu acho que homem também, Ana. Acho todo mundo. Eu acho, assim, sabe por quê? Porque botou na internet, não sai mais.
entendeu? Não sai. Ou seja, entendeu? Não sai. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, você pode ter lá uma menina, né? Como você falou, que nem fizeram lá no colégio, se eu não me engano, foi o colégio americano da Barra, né? Uma zona que teve lá, botaram as meninas todas peladas, não sei o quê, babá, e nada aconteceu, até onde eu sei, lamentavelmente, né? Mas o homem também, tipo, de repente, um cara que, pô, de repente tem uma filha, não sei o quê, tem uma foto, não sei o quê, e coloca ele, de repente, pagando um boquete em outro cara, né? Ou então, de repente... Com o chefe. Com o chefe. Com o cachorro. É isso, entendeu? Então, assim, eu acho assim, é perigoso, mas tem, né? Tem gente que gosta de arriscar. Acredita em vida após a morte? Opa, com certeza. É isso. E tem contato? Não. Consegue? Infelizmente, não. Eu não tenho, mas, assim, a Marta, ela é muito sensível, ela vê, ouve, né? Assim, a gente teve agora, inclusive, mas, assim, eu não tenho contato, mas, assim, os dois meninos, sem ser o Vitor, estavam fazendo medicina. Um tentou quase 3 anos, né? Assim, uma força de vontade, o outro um pouco menos, e passaram. Passaram? E é engraçado porque a gente foi... na verdade, quem foi meu irmão, com a esposa, e logo que ele tinha passado... O Nando. Na mensagem lá do lugar, né? Tinha uma mensagem, que as mensagens ficam... Sim, né? sim. E falando, meu filho, o Gui, ou seja, estou muito orgulhosa que você passou, então não tenho dúvida que a coroa lá em cima ajudou a mexer os pauzinhos. Tomara, amém, Arebaba. A gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu queria que você desse uma dica que fosse útil para esse homem maduro. Então, se você tem um livro que te ajudou, um podcast, uma série no Netflix ou qualquer streaming, e logo em seguida uma mensagem sua pessoal para esse homem maduro hoje. Assim, uma série, né? Uma série que eu acho bem interessante, chama Machos Alfa. Divertidíssima. Porra, espetacular. A meia argentina. Argentina, sim. Então, assim, eu acho que é bem legal, acho que vale a pena, né? Assim, de livro, para esse tipo de coisa, não, né? Assim, e um conselho para esse macho alfa brasileiro? Assim, eu acho que é respeitar, né? Respeitar as nossas vontades, mas principalmente se você tem uma mulher ou um par, seja ele mulher ou homem, né? Olhar primeiramente para ele, né? Ou para ela, né? Porque eu acho que um relacionamento é você estar querendo dar mais para o outro até para você poder receber, né? Então, assim, eu acho assim, tentar se entender para poder passar alguma coisa de valor para o outro que está do seu lado, seja por pouco tempo, por muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que é por aí, que a vida fica mais suave, né? Muito obrigada. Que isso, Aninha, eu que agradeço. Muito obrigada, foi maravilhoso. Doeu? Não.